meu nome é Valéria Sá e alguns de vocês já me conhecem. Eu sou instrutora de práticas corporais chinesas. E para você saber mais sobre a minha história, eu vou convidar você para assistir um vídeo que eu vou deixar aí na descrição. Lá eu conto mais detalhadamente sobre a minha história, que é uma história de superação e de como essa prática transformou a minha vida para melhor. E hoje eu tenho muito mais energia, muito mais disposição para lidar com os assuntos do meu dia a dia, do meu cotidiano, com a minha família, como o meu trabalho. E eu não sofro mais com a ansiedade e o estresse. Na verdade, não quer dizer que eu não sofra, e não quer dizer que eu não conviva com o estresse e com a ansiedade. Pelo contrário. E todos nós vivemos com estresse e ansiedade todos os dias. O que vai mudar na sua vida quando você começar a praticar é que você vai lidar melhor com isso. Você vai poder fazer várias coisas ao mesmo tempo e de uma maneira mais harmoniosa, mais gentil, mais controlada, com mais autoconsciência do que você está fazendo. Então quer dizer que não é que não vai haver mais estresse e ansiedade, isso é impossível, mas você vai saber lidar muito melhor com isso, certo? Hoje eu vou falar para vocês sobre os grandes benefícios que esta postura pode trazer para o seu corpo e a sua mente. Conhecida como Zanzuan, postura ou posição da árvore. A postura da árvore é uma postura clássica dentro das artes marciais, tanto no Kung Fu como em todas as práticas corporais chinesas, ok? Ela é um alicerce para o fortalecimento do corpo, especialmente para as nossas pernas, e acalma a nossa mente imediatamente. Ela também é conhecida como meditação em pé. Essa é uma postura fixa, mas se você ficar parado, você vai observar, mesmo estando fisicamente e externamente parado, dentro do nosso corpo existem os movimentos involuntários, que são o batimento do nosso coração, a nossa digestão, a excreção e principalmente a nossa mente, né? Então, os nossos pensamentos, eles roubam muito mais a nossa energia, né? Você pensar muito e você ter muitas preocupações, isso faz com que você tenha um movimento interno muito exagerado. Então, quando você ficar na postura da árvore, você vai perceber que, primeiro, você vai ter que estar num estado onde você não tem ou não deveria ter uma tensão. É muito difícil você não ser ou não estar tenso. Eu observo isso quando os alunos vêm para a aula. Então, eu começo a dar os exercícios e observo sempre os alunos com uma tensão no ombro horrível. Então, eu falo, olha, abaixe os ombros, relaxe os seus ombros. E às vezes o aluno acha que está relaxado e está desse jeito aqui, ó. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é tentar relaxar os seus ombros, porque senão você não vai suportar estar nessa postura. Para a gente começar a fazer esse exercício, você vai ter que estar, então, com os pés paralelos, mais ou menos na largura dos seus quadris ou dos seus ombros, e você vai fazer um movimento que é muito importante na nossa prática, eu vou mostrar para você de lado, quando você faz a flexão dos dois joelhos ao mesmo tempo, e a sensação é de que os seus quadris eles estão caindo, né? Mais ou menos isso aqui, como se você fosse sentar num banquinho, por exemplo. Mas é importante que você projete, né, o seu cóccix em direção ao chão e deixe a sua coluna reta dessa maneira, tá certo? E aí sim você vai arredondar os seus braços na frente do seu peito, desta maneira. Aqui você vai deixar os seus cotovelos levemente voltados para baixo. Observe que o meu cotovelo, ele está mais baixo um pouquinho do que a altura do meu punho, percebe? O que você não pode fazer é isso aqui, ó. Isto, tá errado, tá certo? Então você, ao afundar o seu cotovelo para baixo, observe que o seu ombro também vai para baixo, ok? As mãos estão arredondadas, você não deve deixar as mãos rígidas demais ou amolecidas demais, também está errado. Você deve empurrá-las suavemente para frente,
de maneira que o dorso das mãos estejam projetados mais distante do seu peito. Então, isso aqui também não dá certo, tá vendo? É uma postura muito pequena. Isso aqui também não dá certo. Então, você vai acomodar, imaginando, como o próprio nome diz, né? De que você está abraçando, você está envolvendo alguma coisa com suavidade. Não precisa ficar mole, não precisa ficar rígido. E aí você acomoda as suas mãos desta maneira. Outra detalhe importante sobre essa postura é a questão do nosso olhar. O seu olhar ele não deve estar aberto demais, né? Os olhos olhando para qualquer lado de onde você esteja. Você não pode estar olhando para baixo, você não pode estar com os olhos fechados totalmente. Os nossos olhos eles devem estar numa posição onde você desça o seu olhar um pouquinho aqui, mais ou menos uns 45 graus abaixo, de maneira que ele coincida mais ou menos com a altura do seu próprio coração, tá certo? Essa é uma indicação importante, porque os nossos olhos, e como nós praticamos uma prática corporal chinesa interna, a sugestão é que você esteja sempre olhando para dentro. Então, você não é um exercício, uma prática que vai te levar para fora. Pelo contrário, essa sugestão de olhar faz com que você olhe para dentro de você, para suas emoções e tente acalmar um pouquinho o seu coração, tá certo? Então, vamos de novo. Pés paralelos, flexão dos joelhos, deixando o quadril cair, né? Como se ele estivesse pesado para baixo. Arredonda os braços na altura do seu peito, puxa o topo da sua cabeça para cima. Dessa maneira você vai abrir um pouquinho de espaço na sua região cervical e acomode os seus braços suavemente. A respiração ela vai poder ser diafragmática. Eu também gravei um vídeo que fala sobre isso, dá uma olhadinha lá, tá? Então, na inspiração, você expande um pouquinho o seu baixo ventre. Ao expirar, você recolhe suavemente, sem fazer muita força, sem se esforçar demais, né? Tenta deixar essa respiração o mais natural possível, mas ela tem uma intenção de expansão na inspiração e de recolhimento na expiração. Muito suave mesmo. Então aqui você vai permanecer por 1 minuto nessa postura. Se você estiver tendo dores nos ombros, eu vou ensinar para você uma dica muito importante para que você não tenha dores nos ombros quando você fizer a postura da árvore. Nós temos um princípio que é o princípio de abrir as axilas, né? Então é engraçado quando eu conto isso para os alunos, quando eu peço para que abra as axilas, né? E o aluno normalmente ele faz isso, como se o espaço que você tem que abrir na axila seja físico e externo, e não é. Isso é um conceito errado, né? O que você tem que fazer é internamente. Então, o exemplo que eu dou é que você leve o dorso da sua mão para frente, como se aqui você tivesse que empurrar. Então, eu tenho uma mão e eu estou empurrando alguma coisa para frente. Quando você faz isso, de empurrar o dorso da sua mão para frente, você vai observar que o músculo peitoral ele é ativado e naturalmente a sua axila ela faz um côncavo, né? Um buraquinho aqui na axila. Então, dessa maneira está correto, certo? Isso vai auxiliar o seu ombro a não ter dor. Por quê? Essa musculatura vai ajudar você a ficar com os braços suspensos no ar, certo? Se eu tiver muito relaxado, vai chegar uma hora que o seu braço ele vai pesar demais e você vai querer sair dessa postura, tá certo? Mesmo usando esses princípios internos, que é o abrir das axilas, se você se sentir muito cansado, o que você pode fazer? Descer os braços devagarzinho, apontar as mãos para o chão e em seguida voltar na posição, tá certo? Então, você vai começar com apenas 1 minuto.
E você vai perceber como você vai se sentir nessa postura. Tem mais uma coisa que eu não falei ainda, que é a questão do nosso enraizamento. Ao estar nessa postura, não é porque você está teoricamente trabalhando os braços e ela é uma postura fixa que você não vai pensar nos seus pés. Pelo contrário, no outro vídeo também que eu falo sobre o enraizar e associo o caminhar ao passo do tigre e dos felinos, e lá eu falo da importância da nossa prática, de como você tem que acomodar os seus pés no chão. Então, no momento em que você estiver parado, você vai ter que prestar atenção em todas as partes do seu pé. Na ponta do pé, no calcanhar, na lateral e na parte de dentro dos pés. E vai acomodar os pés por inteiro no chão, tá certo? Existe um ponto da medicina chinesa que é o ponto R1. R porque ele vem do nome Yin, né? E 1 porque é o primeiro ponto aonde nasce o meridiano do Yin. E olha que curioso, né? Na nossa prática a gente faz muito essa ligação dos pés na terra, que tem a ver com a energia Yin, e o topo da cabeça, que nos liga ao céu, que tem a ver com a energia Yang. Então, você vai se conectar nessa postura através dos pés, através desse ponto, que não é um ponto, é uma região no seu pé, e o topo da cabeça, que é o VG20, é o vaso governador número 20, que vai te conectar com a energia do céu. Dessa maneira, esta postura, que externamente, para quem olha, vai falar, nossa, o que essas pessoas estão fazendo, paradas dessa maneira, com os braços levantados, sem fazer nada? E as pessoas acham que a nossa arte, ela não serve para muita coisa, enfim, e não é verdade. Por quê? O mais importante é o que você vai fazer internamente com o seu corpo. De que maneira você vai organizar o seu corpo internamente para que você comece a ter os efeitos. A sua visualização, por exemplo, também é muito importante. O que você pode visualizar nessa postura que vai fazer a diferença na sua prática? Outro cuidado importante na nossa prática é você ter os seus joelhos direcionados para a ponta dos seus pés, certo? Então, por exemplo, eu não posso praticar a postura da árvore com os meus pés abertos naquela direção. E, por exemplo, o joelho indo para dentro dessa maneira, ok? O joelho não pode estar dissociado. A mesma direção do joelho é a direção da ponta do pé. Então, você vai deixar os seus pés bem paralelos. E às vezes, maioria das vezes, o aluno não tem essa consciência de que os pés estão realmente paralelos. E ao flexionar e soltar o quadril, você pode olhar para o seu corpo. Você olha para o seu corpo e veja se os joelhos estão alinhados. Tá certo? Então, preste bastante atenção nessas orientações que eu estou dando para você que você possa usufruir dos benefícios da prática, ok? E essa postura da árvore, ela pode ser feita para quem já tem algum problema de coluna? Sim, pode sim. Nós temos os problemas de colunas que são mais comuns, que são, por exemplo, a hiperlordose, que é uma acentuação da curvatura da região lombar, que fica bem aqui embaixo, perto do osso sacro. A escoliose, que é um desvio lateral da coluna em forma de C ou S. E na maior parte das vezes, a escoliose, ela não tem uma causa específica. Ela pode estar relacionada com diversos fatores, como genética, falta de atividade física, má postura e ficar muito tempo sentado ou deitado com a coluna torta. E olha só a figura de quem tem uma hipercifose. A hipercifose é um desvio na coluna que faz com que as costas fiquem como se fosse uma corcunda. Vamos dizer assim, em alguns casos pode fazer com que a pessoa tenha o pescoço muito projetado para frente, os ombros e a cabeça também inclinados demais para frente.
Então, para que serve então a postura da árvore? Serve para que você possa ter mais consciência do seu corpo, fortalece os eretores da coluna, que é um músculo importante, e consequentemente melhora a sua postura corporal. Além disso, esta é uma poderosa postura e está embasada na medicina tradicional chinesa. E faz você alinhar o seu corpo, desbloquear a energia que pode estar estagnada em alguma parte do corpo, especialmente no ombro. Ela estimula o livre fluxo do Qi por todos os meridianos também. E quando estamos parados, é ainda mais fácil a nossa mente se distrair com os pensamentos. Se um pensamento vem, você deixe que ele vá. Então, quando você estiver praticando, você faz isso. Você vai estar na postura, um pensamento vai surgir, você deixa que ele vá embora. Sem prestar atenção naquela história, né? Porque você pode entrar naquela história, ficar pensando e perder a atenção para o seu corpo. Isso vai acontecer várias vezes. O pensamento vai, você traz ele de volta e se concentra em todos os aspectos. Em todas as partes que eu expliquei para você, aonde, como eu organizo o ombro, a coluna, os pés, como você enraiza os pés no chão, você vai estar voltando a sua atenção o tempo inteiro para o seu corpo e para a sua respiração, tá ok? Então, pessoal, é isso que eu queria passar sobre a postura da árvore, que é uma postura realmente poderosa. Os artistas marciais, eles chegam a ficar nessa postura por meia hora, 1 hora ou até mais, tá certo? Mas você pode começar com um pouquinho, mas você deve fazer todos os dias. Começa fazendo com 1 minuto, no dia seguinte você faz 2 minutos e assim gradualmente você vai percebendo a melhora no seu corpo. Você vai perceber que você vai ter mais energia fazendo essa postura, você vai ter mais disposição, vai ter mais uma maneira melhor de conviver com os seus problemas no dia a dia. Mas eu mesma posso contar da minha experiência. Quanto mais eu faço essa postura, eu me sinto com mais energia mesmo e mais disposição. E com isso eu consigo realizar todas as tarefas do meu dia a dia, que não são poucas. E não sou só eu, é você que está aí desse lado também. Eu tenho certeza que você tem muitas coisas para fazer, que você vai poder fazer isso com mais calma, com mais tranquilidade, que você realmente vai ter mais consciência de você para lidar com o teu cotidiano. E é muito melhor você ter mais calma do que você uma pessoa estressada, atropelando as coisas, deixando as coisas cair, esquecendo objetos, né? Isso só atrapalha o seu dia a dia, tá certo? Então você vai poder agora adicionar a postura da árvore aos outros exercícios que eu venho passando para você sobre a respiração e mais os outros exercícios que ainda vão por vir. Todos eles juntos vão fazer a diferença. Um exercício é bom, ele sendo feito por 1 minuto ou 2 é bom. Só que se você fizer mais exercícios e você for aumentando esse tempo que você vai fazer, isso vai te trazer mais e mais benefícios ainda, certo? Então, continua com a gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa precisar de todas essas informações, tá certo? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.